Como despertar o seu potencial e transformar a sua vida em 5 passos simples, mas poderosos. Se você quer saber, fica até o final desse vídeo que você vai entender quais são esses 5 passos extremamente importantes que você precisa seguir na sua vida para que você desperte a sua melhor versão, para que você atinja o seu potencial máximo. Mas antes, para quem não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que está aqui para te ajudar a evoluir. E nesse canal a gente traz assuntos sobre mentalidade, espiritualidade, relacionamento, expansão da consciência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo que a gente traz por aqui, ok? E quando a gente fala de despertar o potencial, a gente necessariamente está falando de despertar algo dentro de nós. Ou seja, para que a gente desperte alguma coisa aqui na nossa vida, eu preciso despertar algo dentro de mim. Só que para isso eu preciso olhar para dentro. E não tem uma forma melhor do que olhar para dentro do que a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Ou seja, a gente vai ampliando o nosso autoconhecimento, que seria nada mais, nada menos do que eu olhar para mim de uma forma genuína e profunda, sem interferências do exterior, ou seja, aquilo que pode distorcer o que de fato eu sou. Então, quando a gente fala de desenvolvimento ou autoconhecimento, seria esse olhar mais atento, intencionalmente mesmo, para que eu comece a perceber quais são as minhas potencialidades e também o que eu tenho de limitação, e talvez estas limitações sejam exatamente o que estão me barrando nesse momento. Então, isso quer dizer que eu posso ter muitas potencialidades, eu posso ter muita ferramenta, muito repertório de vida, só que como eu não olho para as minhas limitações, elas me tiram oportunidades que, por eu desconhecer elas, eu não consigo ir para frente no meu trabalho, no meu relacionamento, nas minhas relações familiares, enfim, eu não consigo dar o próximo passo. Por quê? Porque tem alguma coisa me segurando. E às vezes a gente se julga muito bom, ou fazendo as coisas da forma correta. Só que na verdade, às vezes existem algumas coisas por trás que eu ainda não tomei conhecimento e é exatamente essa que está me segurando. E aí eu não consigo perceber. Por quê? Porque eu não paro para olhar. E se a gente não para se conhecer, a gente não para se desenvolver, a gente vai sendo o mesmo de sempre, até o fim da vida. E esse mesmo de sempre, se você está buscando esse vídeo, eu acredito que já não está mais sendo bom para você. Você quer mudar, você quer transcender isso aí, esse indivíduo que você se tornou. Você quer ser alguém diferente. Só que para ser alguém diferente, você precisa descobrir coisas diferentes sobre você. E não tem uma outra forma de fazer isso a não ser buscando o autoconhecimento. O segundo passo é definição de objetivos. Entender o autoconhecimento é o primeiro passo, extremamente fundamental, e logo em seguida a gente precisa ter clareza dos nossos objetivos. Nós precisamos necessariamente saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer para chegar até lá. Basicamente, a gente precisa saber o ponto A até o ponto B, o destino que eu estou até o destino que eu quero ir, qual vai ser a rota, qual vai ser o caminho, quais são as dificuldades, o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso de ferramentas para que eu consiga me deslocar até lá onde eu quero. É muito comum a gente perceber as pessoas que querem muitas coisas, que sonham com diversas coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo não tem essa clareza de objetivos. Se você simplesmente tiver um sonho aleatório e você não estabelecer um método, um caminho, um passo a passo para você chegar até lá, isso vai sempre ficar só no sonho, porque você não tem nem ideia do que você precisa melhorar em você mesmo, você não tem nem ideia do que você precisa fazer, o que você precisa aprender, quem você precisa se tornar para que você consiga conquistar isso que você deseja. Então a gente precisa sim desejar, almejar coisas diferentes, ter novas conquistas, mas a gente também precisa ser intencional para que isso não vire simplesmente um sonho abstrato onde eu desejo muitas coisas e eu não saio do lugar, eu tô sempre ali andando em círculos e eu não consigo ver nenhum progresso, porque às vezes realmente não tá existindo progresso na minha vida, porque se eu tô aqui e eu não sei para onde eu estou indo, não vai fazer a mínima diferença
diferença se eu estiver indo para direita ou para esquerda ou para trás ou para frente. Afinal de contas, eu nem sei para onde que eu quero ir, eu nem sei aonde que eu tenho que chegar. Por isso eu não vou saber por onde que eu preciso ir para chegar até lá. Se eu sei exatamente onde eu quero chegar, o que eu desejo conquistar, é muito mais fácil eu conseguir definir objetivos, metas claras para que eu consiga cumprir e que eu vá me aproximando cada vez mais desse objetivo. Se eu não souber o que eu desejo da minha vida, se eu não souber o que eu espero, se eu não souber que vida eu quero viver, quem eu quero me tornar, vai ser muito difícil que eu consiga fazer alguma mudança significativa na minha vida. Porque afinal de contas, eu vou me conformar com quem eu sou, com o que eu tenho, com a vida que eu já conquistei, e eu não vou mudar, porque eu não sei o que preciso fazer e eu também não sei pra onde que eu tenho que ir, eu não sei o que tem que aprender, e a gente fica muito perdido dentro da nossa própria vida. E isso é muito comum, a gente percebe que muitas pessoas estão empacadas mesmo justamente nesse ponto, de não saber pra onde estão indo. E por não saber pra onde estão indo, também não sabem o que precisa fazer pra sair do lugar. E aí, com isso, às vezes fica paralisado, estagnado na zona de conforto e às vezes tenta atirar pra todos os lados e acaba não fazendo nada da mesma forma sem sair do lugar. O terceiro passo é buscar hábitos positivos, ou seja, você vai buscar trazer coisas que você vai fazer continuamente, de preferência todos os dias, para que você comece a ficar bom nestas coisas. Só que como eu sei que um hábito é positivo? Eu preciso primeiro aplicar e depois avaliar o resultado, para que aí eu olhe para isso de uma forma diferente, de uma forma mais palpável. Ou seja, eu posso buscar, buscar em canais, eu posso buscar nas redes sociais, eu posso conversar com pessoas o que seriam hábitos saudáveis. Eu imagino que você já tenha uma certa ideia do que seria benéfico para você, só que talvez você não testa, né? Você nunca testou algum, ou às vezes você testou e tirou conclusões precipitadas, ou seja, você testou uma semana e já falou que não dá certo para você, ou testou 2 dias e falou que não gosta já daquilo. Porque a gente precisa dar tempo a esse hábito para que ele comece a me entregar algo, pelo menos para que eu avalie, né? Porque a gente não sai plantando uma laranjeira e no outro dia ou na outra semana já querer colher laranja. Não faz sentido, né? A gente precisa primeiro plantar, colocar essa semente e ao menos respeitar o tempo desse hábito para que aí ele me fale sim, a gente pode continuar porque vai ser muito bom, ou não, parece que não é aqui o certo pra gente. Então a gente troca isso. Por exemplo, vamos pensar em exercício físico, né? Não necessariamente você precisa ir à academia fazer musculação, mas você precisa fazer exercícios físicos. Isso é certo, isso é uma regra. Eu imagino que não tenha ninguém que tenha resultados negativos fazendo exercício físico, a não ser que esteja fazendo errado. Mas você precisa se movimentar para que aí você ache o seu. Pode ser dança, pode ser corrida, pode ser crossfit, pode ser musculação, hipertrofia, pode ser qualquer outra coisa, pode ser natação. Só que você precisa se movimentar para aí você saber o que é positivo para você. Em intensidade, em horas, né, que você vai dedicar para isso, em dias que você vai dedicar para isso. Precisa desse movimento para que você encontre hábitos saudáveis. E depois que você encontra esses hábitos, você começa a plantá-los seguidamente na tua vida e aí você começa a ver a colheita. Se essa colheita for positiva, você mantém. Por quê? Porque é dessa forma que a gente vai conquistando coisas na nossa vida. O problema é que geralmente a gente quer ou deseja ou busca as coisas sem plantar nada. Então a gente quer colheita, a gente deseja aquilo até com vontade, mas a gente não sabe como plantar. A gente não sabe como regar, como adubar. E aí, como a gente não sabe como fazer esse zelo, como fazer o plantio, a gente também não colhe. E aí a gente fica nessa frustração de que a vida não tá boa, eu não sei pra onde que eu tô indo, eu não sei o que eu quero da minha vida, começo a sentir aquele vazio. Então é importante que a gente olhe para esses hábitos, essa rotina que gera hábitos, que gera resultado. E isso vai começar a conversar comigo. E é dessa forma que a gente pode ir lapidando bons hábitos. Quarto passo, cultivar um mindset positivo. E por que isso é relevante? Por que isso tem importância? A gente já falou do autoconhecimento, de objetivos, de hábitos. A gente precisa sim se atentar para a nossa mentalidade.
Porque se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se a gente não mudar aquele condicionamento que está instalado, que na maior parte das vezes vai ser negativo, vai ser com afirmações, com medos, com crenças negativas, a gente não vai também conseguir fazer mudanças na nossa vida, por mais que a gente queira. Se a gente só quiser externamente não mudar a nossa mentalidade, o nosso mindset, a gente não vai conseguir ter essas mudanças de forma efetiva na nossa vida. A gente vai ficar sempre naquele ioiô, vai e volta, porque as nossas ações sempre vão retornar para onde está a nossa mentalidade, para onde estão as nossas crenças, os nossos condicionamentos, porque é isso que vai reger a nossa vida. Tudo que a gente faz está determinado a partir daquilo que a gente acredita, a partir da nossa mentalidade. Então, se a gente está cultivando uma mentalidade mais positiva, uma mentalidade mais otimista, de não olhar só para as coisas ruins, negativas e para as perdas, mas sim para as possibilidades, para os pontos positivos, para aquilo que deu certo, se a gente se manter mesmo com essa mentalidade mais firme, digamos assim, no lado positivo, a gente vai conseguir com toda certeza resultados melhores. E nessa mentalidade positiva que a gente está trazendo aqui, não é necessariamente aquela positividade tóxica de, por exemplo, muitas pessoas trazem por aí, né, que você não pode ser uma pessoa positiva, good vibes, porque aí tá caindo o mundo e você tá ali, tá tudo bem, você não se importa com nada. As pessoas fazem até uma certa chacota com isso, né? Mas é porque as pessoas, elas são 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, não existe um equilíbrio. A gente fala de mentalidade positiva porque o que vem instalado para nós, praticamente todo mundo, eu não sei se existe alguma exceção, é que esses condicionamentos, esses pensamentos, essas crenças, elas são negativas. Ou seja, a gente está acostumado, a gente foi programado para o negativo. E depois que a gente é adulto, a gente vai se desenvolvendo, vai buscando autoconhecimento, e aí a gente vai percebendo que isso não é benéfico. E a gente vai querer mudar essa programação para uma programação mais positiva. E aí, com isso, as pessoas acham que é uma coisa ruim, porque você está tentando sempre se manter positivo. E eu não sei, eu não entendo muito bem essas piadinhas, porque se você tiver sempre negativo, tá tudo bem, mas agora se você estiver sempre positivo, aí tá errado. Então assim, a gente precisa parar um pouco e se questionar também, né, sobre todas essas coisas que a gente vê por aí, porque existe muita distorção, existe muita gente falando muita coisa. Então a gente precisa filtrar bastante pra gente não acabar caindo nessas armadilhas, né, que a gente tem de sobra nas redes sociais. A mentalidade positiva, ela vai ser extremamente importante para que você se mantenha nos seus objetivos, para que você se mantenha no seu processo de evolução, porque o processo de evolução, ele vai ser um processo difícil, e se você está num processo que ele é difícil com uma mentalidade negativa, é claro que você vai desistir no meio do caminho, ou até mesmo no começo. Então você precisa se manter ali com uma mentalidade mais voltada para o lado positivo, sabendo que vão existir problemas, sabendo que vai ser difícil, sabendo que não vai ser uma caminhada, uma jornada onde são só flores. E é justamente por esse motivo que você precisa manter uma mentalidade mais positiva, para que você não fique estressado, ansioso, deprimido porque as coisas estão dando errado, porque as coisas estão muito difíceis. E sim, você entenda que isso faz parte do processo, que você vai passar por isso e que você vai conseguir superar, você vai conseguir passar, porque você precisa dessas dificuldades para o seu desenvolvimento. E quinto e último passo, a gente precisa, obviamente, de ação e consistência. E o quanto é difícil isso, muitas vezes, a gente manter uma consistência quando os resultados demoram para vir, né? Então, quando a gente fala de ter consistência, a gente está falando de um movimento que gera um resultado e que esse resultado me faz querer mais movimento. Só que às vezes a gente está tão acostumado à busca pelo grande resultado, pelo grande prazer, ou por aquilo que é a virada de chave, que esses movimentos pequenininhos, micro movimentos constantes, eles não fazem tanta diferença, né? Porque eles não geram uma dopamina fásica, né? Eles geram uma dopamina, talvez uma serotonina pequena. Só que a gente esquece que vai ser um pouco hoje, vai ser um pouco amanhã, vai ser um pouco depois, e eu sempre vou ter. Só que a gente vem acostumando a ter muito em um único momento, porque a gente está tão acostumado com essa explosão de prazer, essa explosão de sensação ou de sentimentos a todo momento, que a gente
acredita que é isso que é a vida, que é isso que eu preciso, né? Se eu não ler um livro que me traga a minha transformação, eu não quero mais ler, porque não está fazendo sentido. E esse é o perigo. Quando a gente fala de constância, é de micromovimentos que vão me trazendo micro resultados. Mas estes micro resultados, eles vão uma hora se tornar um macro. E esse macro vai me levar para algum lugar. Só que da mesma forma, esses comportamentos que a gente tem hoje, que geram uma explosão de dopamina, uma explosão de prazer, eles também estão me levando para algum lugar. Só que a gente está tão cego a partir do prazer que a gente sente neles, que eu não vejo para onde está indo, né? Então é como se você tivesse literalmente de carona com alguém e esse alguém tá te levando para um lugar que você não quer ir. Só que você tá no celular e tá tão gostoso estar ali no celular e você nem sabe qual é o destino que essa pessoa tá te levando. E às vezes não é um destino muito bom. Só que no momento a tua atenção não tá no destino. A tua atenção nesse momento está no celular. E o celular está trazendo coisas prazerosas. Isso é o processo de autossabotagem que a gente começa a ficar bom. Então quando a gente fala de constância, a gente está falando de busca por micro comportamentos, micro hábitos, micro movimentos que vão me gerar a um macro de resultados. Só que para isso você precisa olhar agora para o que você consegue fazer de pequeno, porém todos os dias. E dessa forma tornar constante na tua vida para que aí sim a gente consiga avaliar esses resultados. E às vezes também vai ter esses movimentos que no curto prazo aparentemente a gente não vai ter resultados. A gente muitas vezes se pega fazendo muitas coisas e percebendo que a gente parece que não está saindo do lugar. Mas a constância ela serve justamente para isso, para que a gente continue pelo tempo suficiente. Então você alinhando, né, esses 4 pilares que a gente já falou aqui e mais a constância, que é o 5º, aí você consegue ter mais clareza de saber se você está fazendo aquilo que realmente é congruente, né? Então significa que às vezes você não está tendo resultado não porque está errado o que você está fazendo, mas sim porque você tem que continuar, persistir ali por um tempo maior, porque realmente às vezes a gente vai fazer e não vai perceber esse resultado imediato. A gente vai precisar de um tempo, que é o plantio até a colheita, né? E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para sua vida, espero que tenha esclarecido algumas coisas aí para você. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque é muito importante para o crescimento do canal e também para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz aqui todas as semanas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima! Até mais!